Olha, boa noite a todos, bem-vindos ao podcast Família e Amigos. Estamos de volta após uma longa paragem para férias. É verdade, estamos de volta. Nada melhor começar esta temporada com um ilustre convidado. Hoje vamos estar à conversa com... Eu vou abrir aqui um parênteses. Talvez tenha sido o primeiro DJ em Coimbra, isto nos anos loucos de 60, 70... Bem, iremos saber já em que ano é que era ao longo desta conversa. Fiquem para assistir. Minhas senhoras e meus senhores, deem as boas-vindas ao Jorge Corte Real. Bem-vindo, Jorge. Boa tarde a todos. Boa tarde. Jorge Corte Real. Provavelmente terei sido o primeiro disco jockey, não sei se fui. Nós nunca temos a certeza de nada na vida, a não ser a morte. Em 1964, era eu um jovem do bairro Nortão de Matos, que passava músicas nos bailes, os bailes de garagem que se faziam na altura. E havia uma sociedade no bairro constituída pelo Sr. Alcides Frias dos Santos, o engenheiro Rui e o engenheiro não era engenheiro, Humberto Teles, construtor, que fizeram várias obras registradas em Coimbra, e uma delas foi o Pego Negro. O Pego Negro ficava aqui a 15 km, mais ou menos, de Coimbra, na Estrada da Beira, na Estrada 17. E fizeram uma boate, que ainda lá está, abandonada, certo? Sim, abandonada. Na Cave, e onde quiseram pôr música aos fins de semana, aos sábados para domingo. E convidaram o miúdo, tu fez umas músicas e tal, lá ia com o meu gravador, o Grundig, o TK-64. Ainda se lembra desse gravador? Lembro perfeitamente e tenho. Ainda tem? Ainda tenho, eu guardei tudo, eu não deito nada fora. São relíquias. Relíquias. E mais, relíquias históricas. Lá ia eu com a malinha na mão, pôr música para quem se deslocava, para beber um copo ao Pego Negro. E pronto, fazia lá os E que tipo de música é que passava? Era a música da altura. Na altura? Tínhamos os Beatles, François Hardy, o Johnny Hallyday, a Sylvie Vartan, enfim, os êxitos do momento, depois os Hollies, o Otis Redding. Atenção que quando se fala de música dos anos 60, a questão é séria, mais séria do que normalmente eu vejo tratado nos órgãos de comunicação social. O maior êxito, a seguir aos Beatles, talvez, os Beatles em 1962, e eu aí tinha um privilégio que mais ninguém tinha, que era agarrar nos rádios, nos receptores do meu pai, que era o SX42 da Ali Crafters, e tinha a antena rotativa, virava para a Inglaterra e gravava os originais transmitidos pela Radio Caroline, que era uma rádio instalada num barco, numa traineira, ao largo da costa inglesa, porque os ingleses tinham uma lei restritiva que não permitiam a transmissão de originais que não fosse a X milhas da costa. E então eles, para contornar a lei, instalaram esse aparelho de radiodifusão numa traineira e transmitiam, que é um ano e meio antes, os originais, os que estava a ser preparado em estúdio para retransmitir. Quer dizer, chegavam cá primeiro do que terem saído. O meu pai, que tinha uma loja na Rua Ferreira Borges, no 53, que era a Casta e Corte Real Limitada, e vendia discos. E também havia o Pires Neves, que era o Neves dos Vidros, na Rua Visconde da Luz. Eu conseguia ter os originais um ano e meio antes deles terem em disco. Isso era um êxito, na altura era muito pretendido, agora se calhar não tem valor nenhum, mas claro, antigamente era muito pretendido. E até eu conseguia passar os originais, sabia-se antecipadamente que música é que os Beatles ou que os Rolling Stones iam publicar ou iam estar à venda um ano depois.
tinha um valor acrescentado e, portanto, era muito procurado. Tanto o êxito tive que depois fui contratado pelo Sr. Silva da Pensão Larbelo para pôr música também no Rochedo, que era ali ao pé do São Teotónio, de lá da Mas rua. havia mais alguém a fazer isso? Ou Não era o único. Era o único que eu nessa saiba. altura que andava a saltar de casa em casa? Era o único, não havia mais ninguém. Era o Rochedo, era o Camuc, era o Pego Negro, Maison Vieux, que era em Celas, isto antes do etc. Ainda fui convidado para o etc., mas entretanto eu quis ir para a tropa e já não montei o etc. Ainda comecei a montar o LD, que era o Fundo dos Combatentes da CAV, sim. mas depois já não deu para fazer isso. Eu gostava muito desse tipo de... mas eu ia a dizer que quando se fala da música dos anos 60, fala-se muito dos Beatles, fala-se muito do Frank Sinatra, em 1966, com o My Way, que aliás não é dele, é do Polanca, mas isso já é outra conversa. Isso é plágio, não é? Agora, há um homem que é frequentemente esquecido, injustamente, quanto a mim, que é o Otis Redding, que entre 66 e 68, até morrer, num desastre de aviação, em que morreu ele e os elementos todos da banda, sempre esteve nos tops. O Otis Redding realmente foi um êxito como eu não conheço outro. Tudo o que punha cá fora ia para o topo. E a seguir aos Beatles, na verdade, foi o Otis Redding. Na altura também a Carla Thomas, mas pronto, deixo ficar aqui, se possível, a minha homenagem. Uma homenagem que eu entendo que é merecida. Claro que sim. Mas então vamos voltar muitos anos atrás. Onde é que nasceu? O que é que faziam os seus pais? E pronto. Ora bem, eu nasci em Coimbra, a 19 de janeiro de 1948, às 3 horas e 55 minutos, na Sé Nova. Morava na rua de Montarroio, número 31, primeiro andar. Montarroio. O meu pai era um gênio. Não tenho pejo nenhum em dizer isto, porque ele tinha uma característica fundamental. Era o melhor em tudo aquilo que fazia. O meu pai tem uma história muito curiosa, muito interessante, pessoa rebelde, muito rigorosa, e eu também acabei por herdar um bocado. Trazer esse... Não, os géneros está lá, não é? O meu pai chegou a Lisboa, quando conheceu a minha mãe, e o meu avô tinha uma fábrica de carimbos, que era os Carimbos Fragata, que era a maior casa de carimbos luso-brasileira, em Algés. Ele tinha uma fábrica em Algés e outra no Rio de Janeiro. A minha mãe nasceu no Rio de Janeiro, naturalmente. E quando o meu pai chegou, começou a trabalhar nas oficinas do meu avô. E nas oficinas trabalhavam também os filhos dele, que era o tio Rogério e o tio Edmundo. E que, naturalmente, o meu avô faziam carimbos, e um aspecto fundamental nos carimbos eram os moldes, porque aqui os moldes eram feitos em borracha, e normalmente faziam um molde ou 2 por dia. Só o meu tio Edmundo é que conseguiu uma vez fazer 4 moldes. Mas o meu pai chegou lá, e como era um gênio, o meu pai de facto, eu tenho que reconhecer isso, é justo. O meu pai chegou lá e passado um mês e meio, mandou-os todos embora e fez ele sozinho, num dia, 4 moldes. O meu avô dizia, não é possível. Não conheço, é um fenómeno. Ele passou a ser a estrela da companhia. Quando o meu avô resolveu estender a empresa para Coimbra, mandou para Coimbra, ali para a Casa Fragata, que fazia gaveto entre o Largo da Portagem e a Rua Ferreira Borges. Mandou-os vir os 2 melhores técnicos que tinha, que eram o meu tio Edmundo e o meu pai, para a fábrica de carimbos. O meu pai chegou aqui, começou a fazer carimbos, fez muito. O Pais Martins, que depois liderou nos carimbos, foi empregado deles, aprendeu com eles. Claro, isso. Dedicou-se também às canetas de tinta permanente, e aí já me recordo e posso testemunhar. Agarrava só com as unhas e com as mãos, ele reparava os aparos e os clipes, trabalhava imenso.
canetas tinta permanente, os carimbos, e mais tarde, depois, a eletrónica. Na altura só havia rádio, não havia televisão, estávamos em 50, 51, portanto, era uma espécie de menino prodígio, portanto, com muito êxito. E levou... a minha mãe era doméstica, naturalmente, na altura nessa altura era tudo, ou era enfermeiras, ou era modista, ou era... domésticas, não é? E Jorge, na sua infância, lembra-se de alguma coisa assim no Monterroio? Estudou onde? O seu percurso escolar, como é que foi? Isso começou a escola primária? Eu vou fazer uma pequena introdução. Em Monterroio eu vivi até aos 5 anos apenas. Depois o meu pai passou para a casa onde me foi buscar, na rua de Moçambique. Hoje tinha 53. O que é que acontece? Da minha infância, eu nasci com 2 cães em casa, eu não tenho irmãos, sou filho único, mas quando nasci já tinha 2 cães em casa, 2 Fox Terrier, que eram os meus irmãos. Sim, exato. E com o qual estabeleci uma relação de entendimento tão grande que ainda hoje eu consigo falar com os cães. Nunca fui mordido por um cão, a não ser na brincadeira, claro. Eles têm uma linguagem própria que pouca gente sabe interpretar, têm uma linguagem própria muito clara e nada maldosa. O cão aprende tudo, mesmo os cães de defesa, aqueles que a gente diz, vou treinar o cão para morder os gatunos e tal. Eles aprendem isso por brincadeira, para serem agradáveis ao dono. Não é por maldade, eles não têm maldade, o cão não tem maldade, o homem é que tem, o cão não tem. Pronto, depois aos 5 anos saí e fui para o Norton de Matos. Quando saí, tive o azar de ter tido uma primeira infecção, mal diagnosticada como tifo. Tive 14 dias e 14 noites sem ingerir nenhum alimento sólido, só águas fervidas. Ao fim do 14º dia disse à minha mãe, olha, eu não me importo de morrer, mas dá-me um galão e uma torradinha. E a minha mãe disse ao João, para o meu pai, o miúdo está com fome. Já não aguenta mais. Então veio outro médico, que era o doutor Jorge Moura Marques, que era especialista, trabalhava ali no Parque da Inquisição, no Pátio da Inquisição. Disse, que grande a pleurosia, deem ao miúdo, deem-lhe tudo que ele puder, que ele conseguir comer, bife sem sangue, qualquer coisa que ele queira, porque ele está com uma grande pleurosia. E daí ter entrado mais tarde para a escola, eu entrei aos 8 anos. Aos 8 anos. E é claro, com muitas dificuldades, porque, quer dizer, uma criança estar 6 meses deitado numa cama e depois ter que reaprender a andar é traumatizante. Fazer tudo de novo. É traumatizante reaprender tudo. E na escola andou, Norton de Matos, mesmo na escola? Sagrado Coração de Jesus, que era ali perto, em São José. Já não existe a escola, foi deitada abaixo. Existe o local, que é em frente à Vila Marini. Portanto, a escola primária. Primeira, segunda, terceira, quarta classe. Até à quarta classe foi feita aí. Aí marcou os professores, algum marcou nessa altura? Sim, o professor Franco e a mulher dele, portanto, marcaram, foram meus professores e de certa forma moldaram um comportamento. Quer se queira, quer não, nós vamos ter para toda a vida. Não é? Claro, recorda-se então momentos agradáveis aí nessa altura. Sim, eu considero que sou uma pessoa feliz, tive sorte, as coisas correram sempre bem. Eu também me esforçava por isso acontecer, não é? Vamos lá ver, os filhos únicos têm sempre uma responsabilidade acrescida. É porque não há mais ninguém, não é? O teu irmão é médico, o outro é advogado e não sei o quê. Claro. O filho único não tem isso. E não tem ajudas. Não tem ajudas de ninguém. E, portanto, nós temos que nos esforçar mais e, com uma responsabilidade acrescida, de agradarmos aos pais. Porque eles não têm mais ninguém também. Não é? Claro. É complicado. De maneira que gerir... Mas ser filho único, sentiu isso? Sentiu essa responsabilidade? Senti. A minha mãe muitas vezes me perguntou, olha lá, tu queres um irmão? E eu lembro de inicialmente dizer que sim. Mas claro, depois cheguei a uma certa altura e eu disse, já não quero.
Porque vamos lá ver, o homem é um animal de hábitos e chega a uma certa altura, a habituação, o estatuto, já não quer outro. Mas correu bem, a instrução primária correu bem, não tenho assim e depois incidentes. vai para... Fiz o exame da 4ª classe em Santo António dos Olivais, fiz a aptidão ao liceu em 1959, depois entrei no liceu, não gostei do liceu. O liceu onde é que? Do João III. Agora José Falcão. José Falcão. Não gostou? Não gostei. Em que aspecto? Não, os professores eram... Não, o problema é este. Os professores eram muito bons. Tomaram hoje, temos o nível que tinham os professores. Pois, naquela eram muito rígidos, muito, não facilitavam como agora. Agora são... Repare, a rigidez é necessária. Nós às vezes entendemos a rigidez ou interpretamos a rigidez como mal. Não é mal. O mal é aquilo que nós fazemos com aquilo que aprendemos. Isso aí é que é mal. Pode ser mal. Claro. Agora, eram rígidos, eram bons professores, só que havia um inconveniente. Eu vinha de uma escola privada, onde era tratado pelo nome. Vem à lição Jorginho. E quando cheguei ao liceu, chamavam, vem à lição o seu número 27. Eu nunca suportei isso. É chocante, não é? Não, para quem estava habituado uma criança, não é? Diminui, quer dizer, eu sentia-me segregado, sentia-me vexado. Quando via à lição o seu número 27, eu ficava sem voz, eu ficava desmotivado. Não sei como é que é de explicar, não sei traduzir o estado de espírito, mas não gostava. Eu nunca gostei. Mais tarde vim a sair para São Tomás de Aquino. E aí sim já era tratado pelo nome e fui sempre o melhor aluno da turma. Eu fui sempre o melhor aluno da turma enquanto privado. No ensino público nunca fui o melhor aluno da turma. Agora expliquem lá isto, deixem aos psicólogos. E por que será? Bom, vamos lá ver. Nós não somos só intelecto. Será que foi a frustração de ser tratado por número? Se calhar sim, quer dizer, os filhos únicos sentem mais isso que os outros. É uma interpretação, pode não ser assim. Mas na verdade nós temos... Ou foi a convivência com os amigos, enquanto, vamos ver, poderá ter sido também o conjunto de amigos da turma levar também que a gente não estude mais, não é por aí, as brincadeiras, as atitudes na sala de aulas, porque no colégio são mais rígidos, sim, não é? Mas não. E fora o público, pronto, nessa altura também não era assim tanto, porque eram... Não era por aí, porque eu sempre me dei bem com os meus colegas. Eu tenho uma característica que não gosto, mas confesso-a. Eu, por mim, podem-me fazer tudo, podem-me dar pontapés, bufetadas, fazer tudo, que eu até nem reajo e tolero. Mas se fazem mal a um amigo meu, tem uma fera pela frente. E tanto na instrução primária como no liceu foi sempre assim. Mas isso não interfere nada no meu sentimento. Nós não somos só intelecto, nós somos também emoção. E precisamos de apoio emocional para sermos alguém. Por isso é que o contacto com os humanos é tão importante. É porque nós somos essencialmente emoções. Nós estudamos isso na hipnose, estudamos isso na parapsicologia, estudamos isso na sociologia, estudamos isso na psicologia. Eu fui sempre muito bom aluno na psicologia, eu nunca tive outra nota que não fosse 20, a filosofia. E portanto isso é muito importante, muito importante. E quando nos diminuem, nós ficamos atrofiados. E eu nunca gostei de ser diminuído. Tolero, eu aceito. Então, talvez por aí, não é? Mas não gosto. Não se pode dizer que gosto, não gosto. Perguntar, disse que era bom aluno, sempre 20. Estudava muito ou era natural? Conseguia decorar? Não, eu nunca fui marrão. E mais, tenho uma característica péssima, que é ser um bocado preguiçoso. Claro que diz-se que os preguiçosos... Não, eu reconheço. Há aqueles preguiçosos que safam, outros que não safam. Eu tenho que dizer isto. Só que, vamos lá ver, eu sempre tornei a minha preguiça em utilidade. Isto é, mesmo na organização da minha vida, eu procuro ter as coisas todas à mão.
ao alcance da mão, que é para não ter que estar a perder tempo a levantar-me, a deslocar-me, para ir buscar, para ir não sei o quê, para arrumar e não sei quanto. Não, prefiro ter tudo, se entrar no meu sítio de trabalho está tudo ao alcance da mão. Aliás, vai ver isso. Eu fui sempre muito preguiçoso e, portanto, não era aquele aluno marrão que chegava à casa a estudar. Não, isso nunca fui. Eu fui sempre o melhor aluno na filosofia e nunca estudei filosofia. Eu nunca agarrei num livro, quer dizer, agarrei para ler, para complementar, mas para estudar, para amarrar, nunca. Mas tirava sempre boas notas, era isso? Sempre. Bem, o indivíduo nasce Isto é um estado de estudo, então. Não, o indivíduo nasce para aquilo que é. Claro. Assim como eu consigo fazer isto com as mãos aos 76 anos e pouca gente faz, as pessoas têm características, não se pode alterar isso. Se quiser fazer um ângulo reto com as mãos assim, não consegue, não é? Não. Portanto, as pessoas nascem, têm características próprias, assim como têm os olhos castanhos, ou azuis, ou verdes. As pessoas nascem com determinadas características e o difícil é trabalhar com as características que nós somos. A maior parte das frustrações decorrem da pessoa querer ser aquilo que para a qual não tem capacidade. Para exercer. Mas eu tive uma grande dificuldade na escolha do curso, que era para ir para isso que eu medicina. ia perguntar, então, mas com essa capacidade de estudo, nessa altura já tinha uma ideia para aquilo que queria seguir? Ou... Não, eu fui sempre moldado para a medicina. Porque quando havia algum acidente em casa, com o meu pai, com a minha mãe, eu não tremo. Ainda hoje não tremo. Eu faço isto. Por acaso tomei café, depois estou a tremer um bocadinho. Mas não tremo. E então, quando era para tirar cacos ou picos, ou não sei o quê, chegava ali e tirava. Depois tive a sorte de ter 2 vizinhos médicos, posso dizer o nome, já faleceram os 2, e eu gostava muito deles, o Dr. Jorge Frazão da Guiar e o Dr. Carlos Vidal, que sabendo que estavam a fazer o internato, sabendo que eu ia para a medicina, estava no 5º ano de liceu, não me largaram mais. Jorge, venha-me aqui fazer as fichas do diagnóstico diferencial, que era o calcanhar daquilo do curso de medicina, que é saber, dói o estômago, sim senhora, dor de estômago, queixa, dor de estômago, come e passa ou come e permanece, come e passa, diagnóstico imediato será úlcera de estômago, come e não passa, portanto a dor mantém-se, diagnóstico provável, cancro. Portanto, este era um exemplo do diagnóstico diferencial, tinha que fazer fichas daquilo tudo. E estava orientado para a medicina. Por acaso, e o que é que deu esse clique? Eu já vou explicar. Fui para férias com o meu avôzinho, que era juiz aposentado e que foi quem me transmitiu toda a cultura. Por aí que eu não posso deixar de relevar e de incentivar a juventude a contactar com os avós. Porque os meus pais não tinham tempo para me estar a explicar o que era a vida. O meu avô tinha. E quando eu lhe disse que ia para a medicina, dizia ele, vais bem, pronto, vai lá para a medicina, mas és mal empregado, porque tu tens uma inteligência brilhante e para a medicina não é preciso uma inteligência brilhante. Eu disse, mas porquê, avôzinho? Porquê é que diz uma coisa dessas? É estranho, não? É estranho. Isso é um disparate. E dizia, não, é que o aluno de medicina leva sempre o copianço. Mas que o copianço? Avô, mas que é isso do copianço? É, porque o nosso corpo humano tem cá tudo, tem a garganta, tem os braços, tem os dedos. E no direito, não. O direito é uma ciência social e tu és uma pessoa muito ponderada, muito justa, muito equilibrada, estavas melhor no direito, mas se quiseres ir para a medicina, vai para a medicina. Eu, de facto, ainda entrei em medicina, ainda estive... E o Jorge então pensou nessas palavras? Não, mas depois cheguei a uma certa altura e tive que consciencializar que a medicina, para mim, não preenchia. Então voltei-me para o direito, um bocado às cegas, porque nós até ao 5º ano não estudávamos nada de direito. Nada. Tínhamos as ciências naturais para a medicina, tínhamos a física, a química, etc. Direito, não. E virei para direito e depois vim a adorar o curso. O curso, de facto, era lindíssimo, era muito completo e adorei tirar o curso e exercer o curso e tive sorte, porque quando fui para a tropa
Eu fui para a tropa porque quis. Deixa-me só voltar aqui um bocadinho atrás, na sua adolescência, não é? Como é que na adolescência se divertia o pessoal? Era festas, convívios, já me falou que era DJ. Como é que era essa vida de adolescente nessa altura? Ora bem, eu não tive adolescência, não conseguia ter. Porquê? Porque eu comecei a trabalhar logo ali eu chumbei o 5º ano. Porque tive uma turma que era uma maravilha, com pessoas que me divertiam imenso. Perdi o quinto. E perdeu-se aí também. O meu pai é que não gostou. Pois. E disse-me logo, tu vais trabalhar para a mecânica automóvel, porque na segunda-feira vou-te levar a uma oficina, porque eu pago 7 anos, não pago 8. É claro que a minha mãe depois aquilo passou tudo e eu fui, ele ainda me levou, mas pronto, aquilo ficou ali em stand-by. Em stand-by, mas assustou. Mas consciencializou. Pois, assustou, mas depois pensou 2 vezes, calma aí. Porque eu a partir desse momento eu disse, filho, parasita, não. E então comecei a procurar outras fontes de sobrevivência. Comecei a fazia galenas e uns dava, outros vendia, fazia emissores de onda média, um alcance de 30 metros, para fazer copianços, que eu não conseguia fazer porque eu era de letras. Não dava para fazer alemão, copianços de alemão, não era. Mas para a matemática era ótimo. Depois rádios de FM, vendia uns, outros dava. Então quer dizer, foi mesmo a trabalhar nessa altura para fazer os anos... Não, é que eu vou guardar para o fim melhor. Portanto, fazia os bailes, portanto organizava os bailes, punha música nos bailes. Eu não sei dançar, porque eu nunca dancei, nunca tive a oportunidade. Nunca tive a oportunidade de andar na bebadeira, nem de lançar, nem de festejar. Não conseguia. Portanto, eu... pela minha maneira de ser também, muito por objetivos, sempre pensei no futuro. E, portanto, mesmo que fizesse pouco, fazia-o com convicção, com consciência e punha tudo aquilo que sabia e podia, todas as minhas capacidades naquilo que fazia. E isso, de certa forma, acabou. Vamos lá ver a sorte, diz assim, teve sorte, mas a sorte também dá-me trabalho a conseguir. Dá-me trabalho a conseguir. Claro. E quando fui para a tropa tive a sorte de, como era direito, aluno de direito, meter-me logo na assessoria. Durante a tropa, como disse, candidatou-se, ofereceu-se para a tropa. Sim. Mas ainda estava a estudar ou já tinha terminado o curso? Ali... Não. Eu estava no 4º ano de Direito, lá, digamos assim, mas deu-se a crise académica de 69, os meus colegas zangaram-se todos uns com os outros, e eu sempre me dei com eles, de um lado e do outro, não tinha problemas, só que eles foram todos chamados para a tropa, e o único que se veio despedir de mim, que foi o Fernando de Oliveira, disse, pronto, olha, veio despedir de ti, vou para a tropa, fui chamado, e eu tinha ido à secretaria da universidade levantar o certificado de habilitação, porque eu tinha feito exames em janeiro, e podia entregar o certificado, e como já tinha tido passado de ano para o 4º ano, e tinha espera. Mas eu disse para a minha mãe, já não vou entregar, eu vou para a tropa, porque isto tem que ser feito, é melhor fazê-lo em novo do que em velho. Exatamente. E os meus amigos estão lá todos, mas é que eu vou para a tropa. Eu cheguei à tropa e encontrei lá um antigo colega de liceu, que era o Alfés Roque. Disse, o que é que estás aqui a fazer? Porque ele sabia que eu não tinha capacidades físicas devido à tal doença. Sim. Da juventude. O que é que estás aqui a fazer? Tu devias estar nos auxiliares. Eu disse, não, eu estou com os meus amigos vieram para aqui, eu estou com eles. Sim. Mas olha, assim, quando eu começar a acelerar, quando isto começar a tocar, depois eu aviso-te e baixas ao Hospital Militar. Eu já levava daqui os certificados todos. E fui para o secretariado e fui colocado na administração militar. Mas foi para fora? Não, estive sempre cá. Eu tinha uma nota muito alta, tinha quase 17 valores, tinha 16,8. E dava para escolher para... Mesmo que fosse para fora, ia para um quartel-general. Sim. Ou em Luanda, ou... Estava sem serviços. Não estava seguro. Né? Mas fiquei no R1 da Amadora e puseram-me logo na assessoria jurídica a fazer inquéritos. E comecei da pior maneira, porque no dia em que eu cheguei, como era o cheque,
Eles fizeram-me logo a latada, entre aspas, puseram-me 43 processos para despachar na secretária. Eu assim, eu não percebo nada disto. Eu sou de direito, mas não sou de processo, portanto não sei nada. E fiquei, eu quase que chorei, porque quer dizer, era uma tarefa que me estava a ser distribuída e que eu não conseguia executar. E à noite encontrei o Alferes Alves a jogar bilhar sozinho na mesa de oficiais e disse, aconteceu-me isto. E ele sabia que ele também trabalhava lá. Disse, está descansado que eu trato disso. E fomos, ele largou aquilo, foi lá, fomos ao gabinete e ele disse, olha, isto faz-se assim, aqui faz-se assado, aqui é aquilo outro e tal, pedes esta diligência. Aprendeu logo. Pronto, e comecei, tive bom mestre, e comecei e depois vim a fazer isso, depois fui convidado, quando fui para a universidade, para montar o gabinete da assessoria jurídica no Serviço de Ação Social. Depois de tirar o curso, foi à tropa, teve lá quanto tempo na tropa? 3 anos, 3 meses, 3 dias e 3 horas. 3. É sério, está a brincar? É sério. Entrei em 15 de abril de 71, saí no dia 1 de agosto de 74, portanto, mais ou menos. Tudo engraçado. E voltamos então à nossa excelente conversa aqui com o Jorge Couto Real. Estávamos a falar da tropa e depois da tropa vem o trabalho. Pergunto, o trabalho como um trabalho a sério, não é? Apesar que fez os rádios, andou a vender, isso é trabalho também. No mercado de trabalho, qual foi o primeiro que teve, mas depois de tirar o curso? Ora bem. Não, durante o curso eu tive o primeiro trabalho que foi, o meu pai era um eletrotécnico muito conceituado em Coimbra, mas depois chegou a uma certa altura teve que se retirar da eletrotecnia. Ele fez 3 emissores, talvez o único técnico que eu conheço que reparava 40 televisores por dia. E lá? Ele dava cabo de um ajudante. O ajudante o que é que fazia? Era desmontava a parte traseira do aparelho, punha o espelho à frente, ligava e desligava os aparelhos, dava cabo de um ajudante da parte da manhã, outro da parte da tarde, e à noite levava os aparelhos para casa, os televisores para casa, e dava cabo do último ajudante, que era eu. Chegava à 1 da manhã, dá-me aí a chave de pico, e eu dava-lhe outra coisa, vai-te deitar que já não dás. Eu tinha uma capacidade de trabalho brutal, trabalhava entre 14 e 18 horas por dia, e dava cabo de qualquer pessoa que trabalhasse ao pé dele. O último ajudante dele morreu o ano passado. Portanto ainda podia testemunhar, agora só fiquei eu. Estou na calha para ser o próximo. Portanto, e quando ele sempre se deixou, porque ele já começava a soldar, mas já tremia e dizia, já não consigo fazer nada de jeito, atirava com as coisas, passou para vendedor e arranjou uma representação de vidros e tal, e depois mais tarde de eletrodomésticos da Kelvinator. Era ele quem distribuía a Kelvinator. E eu vi que, portanto, queria casar, queria ganhar dinheiro, estava a estudar e arranjei uma representação que era a Bom Gás, sobre a voz em Aveiro, e eu vendia os frigoríficos Agni. Portanto, então foi vendedora. Caixeiro viajante, na altura, era aquilo como se chamava, e com muita honra. E, portanto, fazíamos as viagens juntas, precisamente no 2002. Percorríamos o centro todo do país a fazer vendas. Eu adorava por causa do contacto com as pessoas, que sempre gostei imenso. Portanto, esse terá sido institucionalmente o primeiro trabalho por conta de outra. Depois, o início portanto, licenciei-me, comecei a fazer o estágio com o Dr. Francisco Faria, e foi muito difícil, porque ser advogado independente, sublinho, independente em Coimbra, é muito complicado. Para uma pessoa de Coimbra, porque os coimbricenses gostam muito de quem vem de fora. Pois. E se for fazer um inventário, os advogados mais falados não eram de Coimbra, vieram de fora. E
é difícil. Portanto, o indivíduo para se implantar... Mas porque isso era o estigma na altura, que vinha com os credenciais menores, de serem mais fora. Os coimbrinhas são assim. Não tem esse em Coimbra, mas fizeram um estágio ali em Salamanca, por exemplo, não é preciso ir muito longe. O gajo veio de Salamanca. Não é? Portanto, há essa... Ainda hoje isso funciona. E foi difícil. Consegui clientela, tive ajudas de advogados amigos, claro, que me ajudaram. O Dr. Francisco Faria foi um deles, o Dr. Lúcio Vaz, o Mendes Ferreira, o João Mendes Ferreira. Ajudas de muita gente, gostavam de mim, portanto deram-me oportunidades e trabalho, etc. Mas ali durante os primeiros 2 anos, de facto, foi comer o pó. Porquê? Porque eu quis logo estabelecer por conta própria, ter um escritório próprio, com o empregado, com 2 empregados, e sustentar aquilo não foi fácil. Quando eu já Teria marcado já logo território e... Sim. Quando eu já estava com clientela estabelecida, tive um vírus na córnea, um herpes zoster, e tive que parar 1 ano e meio, tive que largar os clientes todos, e regressei depois em 80, a recomeçar o trabalho outra vez. Entretanto, alguém reparou que eu, se calhar, valia alguma coisa, e fui convidado para ir montar um serviço de consultadoria jurídica no Serviço de Ação Social da Universidade de Coimbra, onde fiquei durante cerca de 40 anos. Então fixou-se mas mantendo sempre o escritório. Mas eu eu estava autorizado pelo reitor, pelo Ministério da Educação e pela Ordem dos Advogados a fazer as duas coisas. Mas era condição da minha entrada, eu entrei como privado, não entrei como funcionário público, para ser advogado da universidade. Depois o Estatuto da Ordem dos Advogados em 84 proibiu esse tipo e, portanto, teve que haver uma modificação da atuação. Mas até lá eu era advogado, fui advogado da universidade. Se calhar tive alguns êxitos, ou muitos, não sei, e a coisa correu sempre muito bem, tanto que eu, depois, quando saí, fechou o departamento, ninguém conseguiu, ou não quiseram, ou não puderam levá-lo para a frente, mas enquanto esteve aberto correu muito bem. E curiosamente que se dizia, despedir um funcionário público é impossível, isto da função pública tem que ser toda mudada. Eu nunca tive dificuldades em despedir um funcionário público, ainda hoje. É a coisa mais fácil, desde que haja motivos para isso, claro. A coisa mais fácil tem que ser bem feito. O problema não é fazer, é fazer bem feito. E sem erros. Porque se cometem erros, muitos meus colegas diziam assim, mas como é que tu consegues? Eu disse assim, eu consigo porque organizo. Eu nunca fiz um inquérito sem um secretário. E fica aqui a lição para quem quiser. Um inquérito sem secretário não vale nada. Porque eu depois, como advogado em tribunal, ia dizer que ele prestou essas declarações porque ou estava bêbado, ou estava drogado, ou estava inconsciente, ou tinha dormido mal, ou não sei o quê, e o depoimento prévio que ele prestou deixa de ter validade. Eu fiz sempre com o secretário, nunca perdi uma ação. Mas esse secretário apontava as coisas, Primeiro, o secretário faz o seguinte, identifica a pessoa. Como é que se chama? Onde mora? O que é que faz? É juramentado se for testemunha. Portanto, há ali uma conversa, um pré-trabalho, para se perceber que a pessoa está na posse das suas faculdades ou não. Se ele chegar ali, aí já é diferente. Claro. E, portanto, é uma testemunha de que o depoimento corresponde a um estado de espírito lúcido. Portanto, ainda hoje, nas inquirições, a gente chega aos órgãos que estão instituídos e a pergunta que nos fazem, diga lá o que é que sabe sobre isto. Não é assim que se inquire. A inquirição não é feita assim. A inquirição é feita antes. Isto é, o que dá trabalho é pôr as perguntas de forma a que a pessoa tenha que responder sim ou não. Porque senão
eles contam a história desde pequeninos e aparecem processos com 40 mil páginas, com não sei quanto. Ninguém lê aquilo. E não se consegue deslindar o caso. E talvez é por aí que há esses processos que têm... Os megaprocessos. Porque a maior parte... Deixam-nos falar. É palha. A maior palha. Não tem interesse nenhum. Não tem interesse nenhum. Uma vez, curioso, há coisas que agora vem-me à memória. Houve um grande amigo meu que estava na contabilidade e que eu chamei para depor num processo qualquer e disse, convoquei para as 9h30 da manhã. E ele, que era uma boa pessoa e muito competente, um funcionário muito competente, telefonou-me a dizer assim, doutor, mas aí na assessoria jurídica só se começa a trabalhar às 9h30 da manhã. Eu disse, não, eu até começo antes, mas eu para saber o que é que lhe vou perguntar às 9h30 da manhã, tenho que estar às 7. Tenho que estudar o processo todo e selecionar as perguntas que interessam daquelas que não têm interesse nenhum. Já percebi. É que o trabalho do inquérito não está a falar com a pessoa. Está preparado para Está isso. preparado para... Eu digo que tive sempre muitos êxitos, eu não sou melhor que os outros. O que eu me preparava era muito bem. Já após exames eu preparava muito bem. Claro. O segredo está na preparação. É como os cozinhados. O segredo está nas marinadas e na preparação, não é na confecção. E nos refogados e é preparação. E portanto eu preparava-me bem entrei a despedir um funcionário público e saí a despedir um funcionário público. E mais, nunca tive uma reclamação. Despedir, isso não tocava no seu ser de como homem pôr uma pessoa fora, isso... Olha, essa é uma pergunta muito pertinente e que eu agradeço. Pronto, eu sempre me digo que estava com ordens, não é, para despedir? Não tinha nada a ver com ordens nem cumprir. Eu sempre fui muito independente. Mesmo que me dissessem para... o reitor chegou-me a dizer para meter um processo na gaveta e eu disse que não. Portanto, atenção. Okay. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a possibilidade de continuar a exercer a mesma função. Isto é, vamos lá ver. Eu tenho que defender a pessoa de uma agressão iminente, ou uma hipotética agressão iminente, por parte dos colegas e por parte do ambiente de trabalho. Eu vou-lhe dar só um exemplo. Alguém que num acesso de fúria, para não falar noutras coisas, ou de poder, ou não sei o quê, parte tudo dentro do seu local de trabalho, inclusivamente paletes, etc., que outros precisavam de trabalhar. Claro que não vai ser bem visto daí para a frente. Sim, a partir daí já portanto, está... Ao despedir o funcionário, eu não estou a fazer mal nenhuma pessoa, não tenho que ter problemas. Teria a ter problemas é dizer assim, bem, levas aqui 10 dias de suspensão e voltas. Depois ninguém o recebia bem. É que podia fazer pior. E acontecia frequentemente. Estes dois casos de despedimento que eu identifiquei, o primeiro e o último, já tinham antecedentes. Pois. E graves. Bem. Por outro lado, é aquilo que eu digo muitas vezes, eu fiz muitos divórcios, mas fiz ainda mais reconciliações. No mundo laboral, tive muitos casos que eram para despedimento direto e não aconteceu esse despedimento. Porquê? Porque eu vi que não se verificavam o corte relacional que é necessário para o despedimento. E, portanto, eles até ficavam amigos. Tinham entrado em conflito, mas acabavam por ficar amigos. Porque vamos lá ver, uma coisa muito importante no mundo laboral e que as pessoas esquecem, o mundo laboral não é cético. Tem ligações. Nós, quando contactamos, estabelecemos relações com as pessoas. E só se justifica o despedimento quando há um corte insuprível, irremediável no meio daquela relação laboral. Portanto, eu não tenho remorsos nenhum. Se voltasse atrás, fazia exatamente o que tinha feito. Embora eu tenha que reconhecer que sou um bocado... por excesso de independência, mas também com uma pitada de rigor, eu sou um bocado...
não diria frio, mas sou um bocado reto. Era como dizia o meu É avô. calculista, peraí. Não é calculista, não, porque eu não antevejo o resultado sequer. Não, é como a locomotiva não se afasta de obstáculos. Pode tentar travar, Claro. mas não se quer dizer, segue o seu caminho. Eu tinha que seguir aquele caminho e não me desviava. Qual foi o caso mais que lhe marcou mais? Tem assim algum que... No mundo laboral ou no mundo civil? No mundo laboral, estamos a falar nessa... No mundo laboral tenho um muito interessante, ainda está vivo. Somos muito amigos, eu gosto muito dele. E um dia ele fez um disparate. Eu fiz um processo disciplinar e no final eu disse-lhe ao seu fulano, não vou dizer o nome, porque ainda está vivo. Epá, arranja um bom advogado, porque isto está mal para si, está feio, eu vou fazer a nota de culpa, já recebeu a nota de culpa, já viu que isto está para despedimento, portanto isto está sério, arranja um bom advogado. E ele virou-se para mim e disse, doutor, eu não tenho dinheiro para pagar um advogado. Olha, eu sabia que não, eu conhecia o pai e disse-lhe, olha, vamos fazer o seguinte, eu às 6 horas termino aqui o serviço, portanto vem cá às 6h05 ou 6h10, eu sou advogado, não estou impedido de exercer as duas funções e portanto eu vou defendê-lo. Atenção que isto, para os meus colegas, fez-lhes uma confusão. Pois, até a mim agora. Até a mim está-me a fazer agora. Acusa e agora vai defendê-lo. E ele chegou, eu fiz a contestação à minha acusação. Mas eu tenho essa independência, eu consigo fazer isso e não tenho problemas nenhuns. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E conseguiu separar as duas coisas. Completamente. Os meus colegas consultores e advogados, pá, isso é impossível, pá, não faço. E filo. E mais, não foi despedido. Levou uma punição, pronto, já não me lembro se foram, quantos dias é que foram. Bem, eu tinha coisas giríssimas. Normalmente eu dizia aos arguidos, ouça lá, se você agora vamos trocar de lugar, você vem para a minha cadeira, eu vou para a sua. Quanto é que você dava? Eles já sabiam, portanto, qual era a prática da casa. E eles diziam, doutor, talvez 4 dias. E eu agarrava no processo e dizia assim, olha, eu não escrevi nada, como virava o processo e mostrava, olha ali, quanto é que está? 4 dias, olha, acertou. Eles já sabiam. Foi. Eu nunca tive uma reclamação, nunca tive uma ação em tribunal, nunca tive uma impugnação, nunca tive nada. Porquê? Porque a pessoa tem que ser reta. E se as pessoas admiram alguma coisa em alguém é ser-se reto. Ainda que não concordem. Claro. Podem não concordar, eu não concordo nada com aquilo. Mas o gajo decidiu assim, é porque realmente pensou que era assim. Claro. E tenho outra muito gira. Um funcionário, eu tinha problemas gravíssimos. Porquê? Porque o Estatuto dos Serviços Sociais tinham públicos que podiam levar 220 dias de suspensão, com privados que só podiam levar 12. Isto é complicado. E quando se pega um público e um privado à pancada, começa a ser, a medida começa a ser difícil. E aconteceu. E aconteceu de tal maneira que eu disse, bem, eu não vou dar suspensão, vou optar por multa. E o que é que eu fiz? Dei uma suspensão de multa a um, e um mês de suspensão de multa a um e um mês de suspensão de multa ao outro, que é para ficar a coisa equalizada. E o privado dizia para os amigos, pá, tu põe-te a pau comigo, ó, vistes? Porque pronto, faz-te conta que foram 18 contos, sim, aqui vale na altura. Sabes quanto é que vale? Uma palmada deste estigma, vale 3 contos e 500. De maneira que eu fui sempre muito feliz naquilo que fiz. Fiz aquilo que sempre gostei, que é a maior felicidade que eu desejo às pessoas, é trabalhar naquilo que gostam. É isso que eu ia perguntar, se gostou trabalhar. Não gostei, adorei trabalhar naquilo que fiz. Em tudo. Eu faço qualquer coisa, faço com o máximo empenho, com o máximo de entrega.
sem olhar a conveniências. Isso parece-me que é muito importante e que está um bocado esquecido. Eu não olhava às conveniências, nem aquilo que ia ganhar, nem nada disso. Muitas vezes tive um caso na privada em que ele disse: você salvou uma vida, Claro, porque era um motorista de um autocarro, eu não tenho mais nada e você salvou uma vida, mas eu não tenho dinheiro para lhe pagar. E eu disse: não se preocupe com isso. Você está bem, não está? Estou ótimo, mas não tenho, não se preocupe com isso. Não paga. Se um dia tiver que entender, não. E pronto, ele não tinha dinheiro, eu sabia que não pagou. 1 ou 2 anos depois, o filho agarrou no carro e estampou-lhe o carro todo. Sabe o que é que ele fez? Apareceu-me no escritório com uma série de sacos. Doutor, eu não lhe pude pagar, mas trago-lhe aqui o motor, a cabeça, mais não sei o quê, o volante, mas o sobrou do meu carro, porque eu sei que tem um igual, que era o tal 2002. Sei que tem um igual e pode ser que lhe faça jeito o alternador, o motor da reca, etc. Faz sempre jeito. Isto toca às pessoas. Se ele me tivesse pago, eu não ficava tão satisfeito. Claro. Vamos lá ver, nós temos que tirar das pessoas o melhor que elas têm. E o melhor que elas têm para dar não é o dinheiro. E o dinheiro é lixo. O dinheiro é lixo. O dinheiro é o diabo. Mas é bem verdade. Estraga às pessoas. Hoje as pessoas dizem assim: está bem, quanto é que eu vou ganhar? Não vai longe. Porquê? Porque a massa de que é feito não presta. Nós não trabalhamos para ganhar dinheiro, nós trabalhamos para nos realizarmos, para nos sentirmos felizes, para nos distrairmos, para sermos úteis aos outros. E essa é a primeira remuneração e a melhor remuneração. O dinheiro serve para a gente sobreviver, temos que comer, temos que dormir, temos que pagar a renda de casa, etc. Para o resto, não. Agora voltamos ao Jorge. Jorge, o que é que gosta de fazer pós-laboral? Os seus hobbies? Olha, os meus hobbies são imensos. O que é que um advogado com tanto trabalho, com tantos casos, tem tempo para si? Tem tempo... Agora tem. Tem tempo do mundo. Mas na altura, o que é que o Jorge gosta de... Olha, eu costumo dizer o seguinte: nem todos os dias eu lia direito, embora goste muito do direito. E o direito não é aquilo que as pessoas pensam. As pessoas pensam que o direito quer saber leis, não é. Porque se o direito fosse saber leis, se calhar o meu empregado saía mais direito do que eu. O direito é saber escolher a solução certa para um conflito. Esse é que é o direito. E depois a gente vai à lei, como dizia o meu avôzinho. Eu perguntei-lhe muitas vezes: avô, pois porque é que o que é que um juiz... E ele diz: olha, a primeira qualidade de um juiz é ser uma pessoa reta. Está bem. E a segunda é ser uma pessoa reta. E a terceira é ser uma pessoa reta. E a quarta? Bem, a quarta é saber alguma coisa de direito. Porque depois de ser uma pessoa reta, vai ao código ver qual é a lei que se aplica àquele caso. E eu fiquei com isso na memória e, na verdade, quer dizer, o direito é muito giro, mas é preciso saber enquadrar o direito com o poder. Mas, já ver, o direito só existe à sombra, como dizia o meu professor Sebastião Cruz. O direito é uma árvore muito bonita, muito jovem, muito querida, mas só vive à sombra de uma outra árvore maior, que é o poder. Se não há poder, não há direito. Portanto, eu gosto muito do direito. Eu sempre fui apaixonado pelo direito. Mas nem todos os dias lia direito. O que eu gosto mesmo é mecânica automóvel. Então ainda ficou aquele bichinho desde pequenino na mecânica, ou não foi esse, foi depois, mais tarde? Não, a eletrónica, a eletrónica também foi uma paixão, ainda ainda faço os meus trabalhos de eletrónica, já com mais dificuldade, porque é a visão, e é preciso ter boa visão para fazer circuitos impressos, etc. Mas passei pela hipnose, tirei o curso superior de hipnose, para psicologia, fui melhor aluno de psicologia, etc. Passei por muitas áreas, mas por acaso na tropa tive que esfiar as oficinas do Regimento de Infantaria da Amadora e tomei contacto com a mecânica e disse ao comandante: olha, eu tomo conta disso, sim senhora, porque o Tenente Esteves vai se aposentar, eu fico
Mas há uma coisa, eu não vou mandar em quem sabe mais do que eu, portanto eu quero tirar um curso de mecânica automóvel e tenho que me dar, com certeza, ao Correal, faça o que quiser. Eu fui escolher o melhor mestre, na altura o Jaime Rodrigues, fui escolher o melhor mestre, onde ia lá, pós-laboral, aprender umas coisas e comecei a gostar imenso daquilo. Porquê? Porque o automóvel é a criação do homem mais parecida com ele. Tem tudo que está no automóvel, está no homem. E comecei a gostar, de facto, onde o homem plasma mais a sua maneira de ser. E ainda hoje leio mecânica automóvel. Ainda hoje já estive a ler mecânica automóvel. Coisas giríssimas. Há carros que são icónicos. Por exemplo, o 2 cavalos, ninguém liga nenhuma. Isso é uma porcaria, uma pandeireta. O 2 cavalos é uma enciclopédia automóvel. Uma enciclopédia automóvel. É. Os carros antigos estão... Não são só os antigos. Havia carros antigos que não prestavam para nada. Pois, mas aquilo é um caso de estudo, não é? Exatamente, é um case study, porque na altura, estamos em 1948, foi quando eu nasci, foi o primeiro motor em alumínio. Na altura não havia. Com câmaras de combustão polisféricas. Essa não havia. Com relação de faróis interiores, a altura dos faróis, na altura não havia. 4 rodas independentes, na altura não havia. Portanto, leve, a cultura do leve, que só o Colin Chapman mais tarde é que veio a ser... ele é que descobriu os motores potentes com pouco peso. Já na altura, o 2 cavalos era para ser feito em alumínio, a carroceria é para ser feita em alumínio. Por isso é que a carroceria veio aquela porcaria, porque entretanto a França ficou sem o alumínio e teve que fazer em chapa fininha e então fez ondulada, que é para não encolher com o vento. Sim, mas porque aquilo era uma chapa uma porcaria leve, o vento então, numa curva virava-se logo. Ali na Praça da República vi muitos virados por causa do excesso de velocidade, depois davam uma volta e já está. Claro. Era levíssimo, porquê? Porque ele também não tinha potência. Aquilo era primeiro o 432, depois o 525 e depois por último 603 centímetros cúbicos com 32 cavalos, o mais potente, com o carburador duplo corpo, belíssimo, mas era de facto genial, porque ainda hoje as 4 rodas independentes, a suspensão, ainda não há hoje nenhum carro com rodas interdependentes, portanto a roda da frente sobe e a de trás baixa, e vice-versa. Autoequilibrada. Os batters que a Mercedes quis comprar, segundo lá reza a história, quis comprar à Citroën. A Citroën nunca vendeu e também não desenvolveu os batters, que é um amortecedor que tem óleo, mas tem uma mola no meio que cola a roda à estrada. De facto, pronto, foi um carro inovador e eu interesso-me pela ciência automóvel. Não propriamente pelos carros, eu não sou apaixonado pelos carros, mas pela mecânica que está. Mas tem alguma marca de preferência que... Bem, sem fazer reclame, eu penso que os carros japoneses são superiores a todos os outros, e em particular a Lexus, naturalmente. E tenho um. Ok. Não é só por isso. Eu também tenho. Tenho dois Mercedes e um BMW. Não. Foi buscar aquele que acha que realmente vale a pena ter um carro desse. Não tem comparação sequer com qualquer outro carro. Não pela inovação. Faz isto e faz aquilo, corta batatas, frita, serve no prato. Não, nada disso. É um carro que não é, sob o ponto de vista da juventude, não é inovador. Mas tudo aquilo que faz é excelente. É excelente na estabilidade. Aliás, eu escolhi pela estabilidade, não foi pela rapidez. A economia, é um carro que gasta muitíssimo pouco. A potência que tem, sobretudo o arranque, tem um arranque espetacular. A caixa de velocidades, que as pessoas não gostam de relações variáveis, mas aquilo funciona bem, é muito bom, dá uma condução muito tranquila, muito segura,
E de facto é possível andar muito rápido sem fazer muito esforço. Eu sou preguiçoso, não é? Como eu não Claro. canso de dizer isso. O Jorge, há bocado em privado, em off, como se costuma dizer, falou que também é rádio amadora. De onde é que veio esse bichinho? Quando é que nasceu esse bichinho? É muito fácil. O meu pai, eu nasci em 48, o meu pai já era rádio amador. E ouvi ele e um grande amigo dele, o CT1HX, o Henrique Manuel Pessoa, durante pela noite fora. CQDX, here is the Portuguese station, CT1GK, calling... Por aí fora. Por aí fora, aquela ladainha toda. Pois. Depois é francês. Ici la Portuguese Station, c'est un GK. Por aí fora. E eu acabei por fazer emissores em cartão com botões que sobravam do meu pai para imitativo. Uhum. Depois, essa ação lúdica veio ser reforçada com ver o meu pai a fazer emissores e a afinar receptores. Bem, o meu pai fez uma coisa extraordinária. O meu pai de facto era um gênio. Quando foi agente da Geloso, na Elco Limitada, ali na Rua Simões de Castro, o engenheiro Orlando Penteado veio do Porto ter com ele e perguntar: como é que vocês vendem televisores para Tondela se nós nunca vendemos para lá um televisor porque ele não apanha a Lausanne? E o meu pai disse: é muito fácil, eu faço um amplificador de antena, coloco dentro do aparelho e recebo. Então todos os televisores que vinham de Itália vinham em contentores, vinham a Coimbra, o meu pai transformava-os e depois iam para o Porto para serem distribuídos pelo país. O meu pai era uma pessoa genial. E quando se está ao pé de um gênio, nós ficamos contagiados. Claro. Claro. Não porque ele falasse muito, não era uma pessoa muito faladora, nem sabia ensinar. Pronto, é aquela maneira deles. Pronto, não é aquela história da habilidade para. Mas pela maneira de ser e pela compostura e pela postura intelectual, as pessoas apaixonavam-se por ele. E portanto eu fiquei por aí e mais tarde comecei. Isto se calhar é giro. Okay. E então. Veio 25 de Abril, vou tirar a carta também. E tirei a carta 104KN. Depois o meu pai faleceu em 87 e eu pedi para ficar com o indicativo dele, o CT1GK, que ainda hoje possuo, classe B, da Anacom. Mas quer dizer, já não mexo naquilo porque agora já não há com quem falar. Foi um acontecimento que se perdeu, as pessoas deixaram de saber conversar. Isso é grave. De comunicar. É grave. Muito grave. Muito grave. Pais para filhos, maridos para mulheres. As pessoas não comunicam, querem impor vontades. No fundo é isso, impor vontades. E os resultados estão à vista. Aliás, o próprio mundo neste momento está com uma dificuldade muito séria e muito grave por deficiência de comunicação. E, de facto, a comunicação salva o homem, mas também o afunda. Quando não há comunicação, eu, por exemplo, agora estou-me a lembrar, realmente a conversa é assim. Muitas vezes os meus amigos pegavam-se à pancada com pessoas que eu nem conhecia. E, portanto, eu ia salvá-los. E uma das coisas que eu tinha ao cuidado era não dialogar com o agressor. Era logo. Porque senão não conseguia. Se eu ia dialogar com ele, se calhar já não conseguia fazer aquilo que desejava, que era suster a agressão. O meu intuito não era bater em ninguém, nem era maltratar ninguém, era suster a agressão. E no diálogo a coisa ficava complicada. Normalmente os diálogos... Quando a gente quer guerra não há diálogo. Não vai ao diálogo. Portanto, isto é complicado. Estamos a vivenciar isso hoje e não sei como é que vamos sair disto, porque as pessoas já não têm essa capacidade, perderam essa capacidade de dialogar. E mais, os interesses. Os interesses procuram o dinheiro e sabes logo onde está a razão. Os interesses cada vez se sobrepõem mais aos valores.
Isto é um tema de direito, os valores e os interesses. Nós já estudávamos isso logo no primeiro ano da universidade. Quando o dinheiro se sobrepõe aos valores, começa a ser muito complicado de gerir. A gestão é difícil. Jorge, agora estamos quase a acabar. É uma pergunta. No global da vida, ok, com 76, não é? 76 já feitos, já perto de 77. Qual foi o momento mais marcante da vida? Para o bom e para o mal também, não? Para o mal, se calhar as doenças. Essas não são agradáveis. Mas também não tenho muita vontade de falar sobre isso. Claro. Muito embora também pudesse falar, mas não é propriamente. Para o bom é tudo. Para o bom é tudo. Eu acho que tive a felicidade de ter sempre alguém. Eu não sou nada. Mas as pessoas que me rodeiam sempre me ajudaram. E, na verdade, tive momentos difíceis, como toda a gente tem. Mesmo até nas doenças. Tive momentos difíceis, mas... bem, há um facto que eu não posso deixar de referir, que me deu uma particular satisfação, não alegria, mas satisfação. Foi quando eu estive muito doente da vista, para onde passei os oftalmologistas, de facto, para os vírus não há nada, ainda hoje não há nada. Tiveram a bondade de dizer assim, pronto, nós aqui não podemos fazer nada, tenho que ir a Barcelona, ao Barraquer, e eu fui 2 vezes. O Barraquer foram atenciosíssimos, fizeram o melhor, trataram-me com radiações. Eu por acaso copiei logo o sistema de radiações que estava a receber e voltei e fiz um cá em Coimbra para mim. uma coisa de radiação para pôr no olho. Mas não conseguiu. Eu disse à minha mãe, pronto, eu vou ficar sem esta vista, porque eu não podia ver a luz do dia. Era uma doença que não permitia ver luz. Ter esta luz virada para mim não podia ser. Porquê? Porque o outro também doía, eu tinha que o fechar. Enquanto punha os corticoides, pronto, tudo bem, eu conduzia, andava, etc. Mas sem os corticoides começava a ter dores. E então disse, olha, traz-me iogurtes e pão, eu fico aqui na secretária com o microscópio, com as lamelas, com não sei o quê, e vou tentar arranjar uma cura para isto. Difícil, até que eu lembrei-me, o Dr. Jorge Moura Marques, vou falar com ele. Meti-me no carro, fui ao Dr. Jorge Moura Marques, pus os corticoides, fui ter com ele e disse, olha, eu tenho isto assim na vista, como é que eu curo isto? E ele diz, olha, se fosse na pele, eu dava-te a receita das bruxas, que é pôr isto e aquilo, e tal, e esfregar e passa. Na vista, não. Eu cheguei a casa e disse, já sei, não é preciso mais nada. Então fiz um colírio que me curou, matou o vírus e curou-me da doença em 72 horas. Na verdade... Arriscou então? Ou... Arrisquei tudo. O indivíduo quando está no desespero já... Quando se aposta na vida, arrisca-se tudo. E a vida é o que menos importa. Eu não podia falhar perante mim, perante os meus pais, perante os meus amigos, não podia falhar. E eu estava a sussurrar, estava a não conseguir executar já no as limite funções. Mesmo. Portanto, essa realmente foi, se calhar, o momento mais marcante. É uma interrupção, não há qualquer problema. É a minha filha. E, portanto, esse terá sido, na verdade, o momento mais decisivo, que mais marcou emocionalmente na minha vida. De resto, todos os outros foram muito agradáveis. Eu sempre vejo a vida um bocado a rir e a brincar. Eu acho que nós
acabamos por morrer crianças. Claro, Quem não morre criança não existe. Tem filhos também. Tenho duas filhas. Os momentos de nascimento também é momento. Claro. Momento mas essas são automáticas, quase. E tenho uma excelente relação com elas. Olha, esta não me larga, esta que agora brigou, que é a mais nova. Se eu lhes desapareço, pronto. Não vai ser fácil para ela. A outra também, eu tenho boa relação com toda a gente. Até tenho uma coisa muito boa, até tenho boas relações com quem não merece. Mas não é o caso. Elas merecem. Claro. Mas até com quem não é bom para mim, para quem não gosta. No global, sente-se realizado? Absolutamente. Absolutamente. Se tivesse de voltar atrás, há pessoas que diziam assim: se voltasse atrás fazias diferente. E eu era capaz de dizer, apenas retocava. Um pormenor ou outro, não é? Não ser mais meigo ou mais suave, porque eu não sou de meias tintas. Eu digo logo aquilo que penso às pessoas e na cara delas. E isso não se faz. Às vezes as pessoas não merecem isso. Aquela parte que você me disse ali que era um bocado frio. Vem daí, então. E talvez mudasse aí o toquezinho. Não, já ver, a minha mãe era muito rigorosa, o meu pai também. Tinha que ser. E portanto eu não podia ser diferente. E as suas filhas são como o pai? A mais nova é. A mais velha nem tanto. Mas embora a mais velha tenha muito contacto com a minha mãe. A minha mãe era uma pessoa doce. Não era meiga, mas era doce. Era uma pessoa, aquela mãe de família que transmitia valores, etc. Sobretudo os valores. O trabalho aprendi com o meu pai, os valores aprendi com a minha mãe e o estar na vida aprendi com o meu avô. Portanto, praticamente são essas três, essa triangulação. A minha filha mais velha eu trabalhava, portanto foi que ela teve mais contacto com a avó e é uma pessoa mais comum, mais compreensível, mais tolerante. Eu não sou muito tolerante. Ou é branco ou é preto, para andar pelas meias tintas. Não é comigo, não é propriamente a minha praia. Olha, falta realizar algum sonho? Ou tem algum sonho ainda por eu vou fazer isto? Uma viagem, não. O que seja, tem algum sonho que ainda não... Não. Ou já fez tudo? Não, como viagens, gostaria de viajar, de ver alguns sítios no mundo, mas como eu não gosto de andar de avião, vai ser... Já somos dois. Ou é de carro, então? Ora bem, de carro vou para todo sítio e de comboio também, que eu gosto imenso de andar de comboio, agora de avião não. Quanto a ambições pessoais, não tenho, assim, ambições no sentido profissional, não tenho nenhuma, mas tenho uma grande... Se parte com uma grande frustração, então, que é ver que as pessoas se preocupam muito pouco com a criação de obras inteligentes. Isto só para dar uma ideia assim muito genérica. Quer dizer, eu entendo que as pessoas não aprendem com os erros. Isso é dramático. Continuamos a construir casas viradas a norte, o que não é saudável, no mínimo. Quer dizer, quem não tem outro remédio, naturalmente, tem que ser. Mas quem pode virar uma casa a norte tapada de sul, neste sentido poente, não é racional. Continuamos a não ter capacidade organizacional. Nós somos muito falhos de organização. Isso está à vista em tudo. Estou aqui em Coimbra, ficávamos aqui mais 2 horas a falar disso e gostava que houvesse alguém que, de uma forma isenta, política e desinteressada, conseguisse ordenar portanto, a nossa vida para que ela fosse mais fácil e mais feliz. E esse sim é uma ambição que eu tenho, é uma ambição séria de ver realizado. Mas não depende de mim, naturalmente, que isso tem condicionantes que me escapam em absoluto. E se calhar quando morrer, quando partir, vou com essa frustração, embora não seja minha, é apenas um desejo. Um desejo. Muito bem, então, agora vamos aqui
eu tenho aqui uma rubricazinha que é fazer umas perguntas, uma pergunta e de resposta rápida, sim ou não. Como eu faço os inquéritos. Eu fazia os inquéritos. É mais ou menos isso. Mas isto é mais pessoal, portanto, claro, para conhecer mais o Jorge. O Jorge. Bem? Quem é o Jorge? Vamos lá. A pergunta é: feijoada ou a sorda? A sorda, naturalmente. Praia ou... Ai, peço desculpas. Praia ou serra? A praia. Cerveja ou vinho? Vinho. Bicicleta ou a pé? Eu gosto das duas coisas, mas se calhar eu tenho as duas coisas e faço as duas coisas, mas se calhar a pé é mais prático. Gosta mais. Eu faço 8.000 passos por dia. Olha, dar ou receber? Sim, inclusive, a alegria está em quem dá, não está em quem recebe. Portanto, é dar. É dar, nem que seja depois de receber um sorriso, um agradecimento. Nem que seja aos bons dias. Olha, uma paixão. O amor. Claro, se for uma paixão material, será a investigação. Eu sou por natureza um investigador. Gosto da investigação. Tudo aquilo que seja... por exemplo, eu não tenho capacidades, nem tenho possibilidades de desenvolver a cura para as doenças, para o cancro, designadamente, mas sempre que tenho um amigo meu com cancro, eu tento experimentar tudo que esteja ao meu alcance e adiante a meu saber, procurar, mas é difícil. O medo? Não tenho medos. Aprendi isso na hipnose, a única coisa que devemos recear é o medo. Eu não tenho medo de ninguém, pode-me dizer assim, eu vou matá-lo, eu disse, já, mas tem que matar mesmo, porque eu não admito que me deixe ficar a sofrer. Pronto, e há bocado também já falamos isto, um sonho, já falou sobre ele, e um hobby? A investigação. Seja do que for, relações humanas, eletrónica, mecânica automóvel, direito, relações sociais, comunicação. E agora, Jorge, para terminar, deixar aqui umas palavras para a juventude. Tenho, juventude. É mais fácil dizer amem-se uns aos outros. Mas não é aquele amor comum e vulgar. É gostar mesmo de conviver com as pessoas. As pessoas não são más. Todos nós somos bons. O difícil é descobrir o que há de bom na pessoa, porque o bom anda de mãos dadas com o mau, por isso o povo diz que é do melhor vinho que se faz o melhor vinagre. É bom a gente beber o vinho e deixar ficar o vinagre para as moscas. Bem, e assim foi a nossa excelente conversa com o Jorge Corte Real. Esperamos por vocês na próxima conversa. Até lá, sejam muito, muito felizes e até a próxima.